Então, ruminantes, motilidade dos compartimentos gástricos. Primeiro nós vamos ver o que são os pseudo-ruminantes, que são os camelídeos, a percentagem de volume dos compartimentos gástricos, a anatomia dos compartimentos gástricos, a estratificação do conteúdo rumino-reticular, a separação do conteúdo dentro do rumen, por densidade, o peso, né? Contrações do rumen retículo, tanto em boi, vaca, como em ovelha e cabra, o maso e a ruminação. Bom, então assim, olhando aquele retângulo vermelho, você tem ali a subordem Tilópoda, em que vocês têm os camelídeos. Os camelídeos são chamados de pseudo-ruminantes. Por quê? Porque os ruminantes verdadeiros, eles têm, além do abomaso, 3 proventrículos, né, ou pré-estômagos. O rumen, o retículo e o omaso. Sim? No caso dos camelídeos, eles só têm 2, além do abomaso, que são os verdadeiros, eles têm cavidade A, que equivaleria ao rumen, e a cavidade B, que equivaleria ao omaso. Só isso. Cavidade A e cavidade B. Não se fala em rumen e retículo. Cavidade A e cavidade B. E abomaso. Quem são os camelídeos? Camelo, dromedário e aqueles camelídeos dos Andes. A lhama, a alpaca, guanaco e vicunha. Sim? Se encontram nos Andes. Bom, e depois os ruminantes propriamente ditos, os ruminantes verdadeiros, que têm os 3 pré-estômagos, rumen, retículo, omaso e depois o abomaso, tá? Você tem os cervídeos, né, naquele retângulo azul, os girafídeos, girafa é um ruminante, né, e os bovídeos. Nesses bovídeos você tem os bostauros, que é o nosso boi doméstico, né, o bovino doméstico, os bubalinos, são os búfalos, a cabra e a ovelha. São os ruminantes. Muito bem. Aqui nos pseudo-ruminantes camelídeos você tem à esquerda a lhama ou lama, bastante encontrada no Peru, Equador, né, bastante, né? Ela fornece lã, carne e couro. À direita você tem uma alpaca encontrada naqueles lugares, Peru, Bolívia, Chile, naqueles países, né? Tinha um sujeito em Gramado, que eu não conheço ele, sei da história, que ele começou a criar alpaca para a produção de lã. Mas parece que ele não levou avante essa produção, mas ele tinha um criadouro de alpacas, e Gramado tem bastante frio no outono e inverno, né? Para a produção de lã. Muito bem. Esse aqui é o guanaco, à esquerda, e a vicunha. Você vê em cenas no YouTube, o Animal Planet, o guanaco é predado pelo puma. Puma ou sussuarana, ou onça parda, né, que é um animal extremamente ágil, extremamente adaptado a essa região andina. Então, o guanaco é predado por ele. É um animal criado selvagemente, né? Ou seja, livre, né? A diferença entre o guanaco e a vicunha é que a face do guanaco ele é mais comprida, mais extensa, tá? Bom, voltando aqui à figura anterior, o filme Troia, com aquele bonitão do Brad Pitt, né, foi filmado no México, que era muito mais barato filmar no México do que nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então foi filmado no México, mas a história se passa entre a Grécia e a Troia. Bom, Grécia e Troia, então lá no Oceano Atlântico, lá no final da Europa, né, você tem aqui a Grécia, o Mar Egeu e Troia. Então, a Grécia, Mar Egeu e Troia. Bom, se você olhar o filme Troia de cara, no mercado de Troia aparece uma lhama, em homenagem ao México. Então, é o único bicho que atravessou na pré-história, ou melhor, na história antiga, atravessou o Oceano Atlântico para se localizar numa feira em Troia. Mas é um belo filme, né? Não dá para bem fidedigno com a história. Bom, dromedário e camelo são também os camelídeos, né? Você nota assim, olha a vegetação rasteira no caso do dromedário. O dromedário ele veio ele é criado, surgiu a nível do mar, na zona desértica, e camelo em altura, na Ásia, né? Em locais de altura. Bom, notem que todos eles têm lábio fendido superior, o lábio como a ovelha, como o coelho, como a cabra, lábio fendido superior. Qual é a vantagem disso? O lábio fendido aproxima mais a boca da vegetação. Como ela é rasteira, o lábio fendido favorece a aproximação da boca e contato físico da boca com vegetação. Porque, em vez de comprar um cortador de grama, tu compra uma ovelha, ela lisa a tua grama rapidamente, né? Mesma coisa o coelho e a lebre, tá? Lábio fendido. Bom, como é o compartimento gástrico, exemplo da lhama, né? Exemplo, você tem ali a cavidade A e a cavidade B. Bom, o saco cranial, saco ventral, a cavidade A,
E assim, o que a gente observa? Existem glândulas cádicas mucosas, a semelhança do estômago, glândulas dos monogástricos, glândulas cádicas mucosas, em regiões da cavidade A, da cavidade B, e também daquela C. A C é a porção mucosa, ou a região cádica do abomaso. O C, o abomaso deles é gigantesco, nesses pseudo-ruminantes. Não é todo ele revestido por glândulas mucosas. Tem regiões que têm glândulas mucosas. Os ruminantes verdadeiros, vocês provavelmente saibam disso, o rumen, retículo e omaso, o epitélio não tem glândulas mucosas, ele não secreta nada, ele é um epitélio aglandular, A de ausência, A não tem, tipo anaerobiose, não tem oxigênio, aglandular, não tem glândula. Então, nos ruminantes verdadeiros, ou ruminantes propriamente ditos, rumen, retículo e omaso, não tem glândula mucosa, só epitélio de revestimento queratinizado para efeito de proteção. Mas nesses animais pseudo-ruminantes, vocês têm glândulas mucosas. Eu acho que como a alimentação deles é muito fibrosa e muito seca por ambiente de deserto e pouca índice pluviométrico, pouca água, essas glândulas mucosas, de certa maneira, favorecem a lubrificação do conteúdo lá dentro. Para facilitar a vida de quem? Dos micro-organismos. Bactérias, protozoários e fungos. Bactérias, protozoários e fungos, tá? Então não se fala em rumen nem em omaso, é cavidade A e cavidade B. Bom. Lá em cima, à direita, aquela seta azul indica as glândulas gástricas. Fica naquela menor região em que você tem secreção de ácido clorídrico, pepsina e lipase gástrica. Aqui a figura, ou uma ilustração de um compartimento, no caso da lhama, né, em que vocês têm a cavidade A, cavidade B e esse baita abomaso, né, que é uma grande região mucosa, tá? Notem que o tecido grosso também ele é bem extenso, bem extenso. O tecido delgado não é muito comprido, um ruminante sempre é maior, né? Mas o tecido grosso ele é bastante comprido e ali você tem um seco. Aí também você tem atividade de fermentação microbiana para absorção de ácidos graxos voláteis. Bom, girafa é ruminante. Girafa é ruminante. Essa figura está errada no sentido de que os órgãos, os compartimentos gástricos estão presentes. Esta seria a face direita e não a face esquerda. Tu não enxerga o abomaso nessa face esquerda. Vocês vão ver depois no esquema da ovelha, da cabra e da vaca presente na figura, não é? O abomaso está do outro lado, do lado esquerdo. Então, se esse bicho fosse virado para o outro lado, a cabeça para a direita, o corpo dele para a direita, estaria certo, ele teria uma face direita. Mas essa face esquerda, então, aí teria só o rumen, tá? Mas ele tem retículo, rumen, omaso e abomaso, quimicamente puros. Girafa é um ruminante. Então, você vê, se o animal tem 1,60 m, em média, 1,60 m de pescoço, quando ele faz a regurgitação para ruminação, ou seja, depois de um certo tempo, meia hora, 50 minutos depois que ele ingere alimento, ele recomeça a mastigar, ele aumenta a superfície de contato, um dente raso passando sobre outro dente raso. Lembrando que a superfície dos dentes ruminantes, ele tem saliências, assim como nos pseudo-ruminantes. O objetivo que é? Trituração da fibra vegetal. Sim, facilitar a vida dos micro-organismos. Então, ele tem o esôfago leva lá para cima, para a boca, o alimento. Ele reconduz para a boca, né? Chama-se onda antiperistáltica, em direção oral. Então, é uma musculatura bastante forte que leva contra a gravidade, nessa altura, para um bicho, 1,60 é bastante pescoço, né? Até a boca para regurgitar. Desculpa, regurgitar não, e ruminar, tá? Bom. Qual é a percentagem de volume dos compartimentos gástricos? Isso aqui para animal adulto, tá? Então, você tem a primeira coluna ali à esquerda, os compartimentos, embaixo o total em litros, ou seja, completamente cheio, os 4 compartimentos gástricos, na coluna do meio de bovinos e em azul à direita ovinos e caprinos. Então, assim, olhando embaixo, totalmente cheio, você tem 80 até 250 litros. Imagina assim uma caixa d'água de 250 litros. Isso é só os compartimentos gástricos, não é? Mas por que essa diferença de 80 para 250? 80 é a vaca Jersey, nossa menor vaca leiteira, e 250 os grandes touros Nelore holandês, aqueles monstros, né? Então até 250 litros, tá? E na ovelha e cabra 16 litros de média, uma média. Não pode ficar completamente cheio os compartimentos gástricos, porque isso leva a indigestão por sobrecarga. O que acontece? Com a distensão do rumen, a compressão dos vasos, que irrigam a parede, né, leva a insuficiência circulatória e o animal morre. Indigestão por sobrecarga. Sim? Bom, então assim, o que a gente vê lá em cima?
tanto no boi, vaca, touro, assim como na ovelha e na cabra, 80% desse volume brutal, por exemplo, para nós que somos monogástricos, 80% é rumen, 5% retículo, isso equivale. Em bovino, boi, vaca, touro, o que acontece? Vocês têm omaso e abomaso, isso equivale em termos de tamanho, 7 a 8%. Mas no caso da ovelha e da cabra, vejam bem, você tem um omaso diminuto e um abomaso maior, 12 a 13%. Vamos ver depois na figura. Então, em bovino, boi, vaca, touro, tanto o omaso como o abomaso têm a mesma proporção, mas na ovelha e na cabra, o omaso é diminuto e o abomaso um tamanho maior em relação ao omaso, tá? A função do omaso é dessecar, desumidificar o conteúdo. Desumidificar o conteúdo que vem da onde? Do rumen retículo, tá? Bom, esta é uma vista, uma face direita, considerando a cabeça para a direita da figura, essa é a face direita dos compartimentos gástricos. Se vocês não enxergam, bom, vamos ver devagarinho, tá? Então, assim, em primeiro lugar, lá em cima vocês têm à direita esôfagos. O esôfago separa, digamos assim, chama-se cardia, a região onde o esôfago entra nos compartimentos gástricos, como monogástricos. Então, esse cardia separa o retículo do rumen. Sim? E esse rumen tem um saco dorsal, eu tenho um saco dorsal porque eu tenho um saco ventral, sim? E é separado por um sulco longitudinal, isso externamente, né? Por dentro tem um pilar. Bom, e lá no fundo, na porção caudal, vamos dizer assim, você tem o saco cego caldo dorsal e saco cego caldo ventral. Dá para ver nitidamente os dois sacos cegos, são bem formados. Os volumes quase que são similares, mas tu tem dois sacos cegos, cego porque ele não tem, ele está fechado, né? Não tem continuidade, saco cego caldo dorsal e caldo ventral, tá? Depois o omaso e depois o abomaso. Ab quer dizer justaposto ou próximo. Então, o abomaso está justaposto ou próximo ao omaso. Sim? Eu não consegui descobrir o que quer dizer a palavra grega omaso. Não sei se folha. Não fui feliz nessa procura. Bom. Agora o lado esquerdo da vaca. Nós vamos ver o lado esquerdo da vaca. Nós vimos na figura anterior o lado direito. Tá? Essa figura aqui, lado direito, do boi, vaca, touro. O cabra é diferente. Aqui, o lado esquerdo da vaca. O que a gente vai fazer nesse bicho? Nós vamos retirar todo o lado esquerdo. Só músculo e costela, nada mais. Músculo, abdominal e costela, nada mais. E vamos ter essa figura. Esta imensa banheira na cavidade abdominal é o rumen. Está lá em cima, naquele retângulo de fundo amarelo lá em cima. Rumen. Essa baita banheira é rumen. Tá? Bom. Bem atrás na porção caudal você tem SI. SI está lá embaixo na legenda, à esquerda, small intestine, que é intestino delgado. Então, pequenas alças intestinais, pequenas, se encontram bem na porção caudal do rumen. Então, ele praticamente encosta no assoalho pélvico. Na porção caudal, assoalho pélvico, praticamente o rumen encosta lá. Em boi, vaca, touro. Em búfalo, né? Búfalo. Bom, vamos lá para frente. Aí você tem uma membrana que separa esse abdômen do tórax, é o diafragma. Está mostrado ali naquele retângulo de borda preta. Diafragma, seta azul. Tá? Vejam bem, logo antes do rumen, do retículo, eu tenho o músculo respiratório, que é o diafragma. E depois vem pulmão e coração. Bem na frente do retículo, eu tenho o coração. Muito bem. O que a gente tem lá dentro naquela figura? A letra C é o cárdia. G é a goteira esofágica, está ali à direita embaixo na legenda. G é a goteira esofágica, é o suco esofagiano. E depois RO, orifício retículo masal, que comunica o retículo com o omaso. Então, o conteúdo vai sair do retículo para o omaso. Orifício retículo masal. Você vai ver isso direitinho, tá? Qual é a função dessa goteira esofágica? Esse suco esofagiano, goteira esofágica, ele se fecha, se contrai, e o leite do lactante, seja no bezerro, no cabrito ou no cordeirinho, sim, fecha e vai do cárdia para o omaso. Do cárdia para o omaso. Não vai para o rumen nem para o retículo. Graças a esse fechamento dessa goteira esofagiana. Sim? Porque o leite não tem que fazer dentro do rumen, porque não vão ter bactérias para degradar as proteínas do leite nem lactose. No animal recém-nascido. Bom, muito bem. Outra informação importante. Vocês estão vendo ali embaixo aquele retângulo de fundo amarelo, pega rumino reticular. Isso é inteligentíssimo. Letra F, né? Pega rumino reticular, é inteligentíssimo. Isola o conteúdo reticular do rumen. Qual é o pastel? É assim, se vocês observarem,
só tem duas saídas do rumen retículo. Ou pelo esôfago, pelo cárdia, ou através do orifício reticulonasal. Não tem outra. Ou sai pelo esôfago, ou sai pelo orifício reticulonasal. Bom, em vez de contrair todo aquele monstro que é o rumen, que seria mecanicamente difícil de acontecer, ou muito uma tarefa que exigiria muito esforço muscular geral para aquele rumen poder contrair para mandar conteúdo para o orifício reticulonasal, o que aconteceu? Com aquela pega rumino reticular, isola o conteúdo ruminal do retículo. Conteúdo ruminal do retículo. Então, o que acontece? Quando o retículo contrai, é como se fosse o ventrículo cardíaco, né? Ele contrai isoladamente, e aí ele, um pequeno órgão, ali, em comparação ao rumen, ele contrai e coloca o conteúdo para dentro do omário através do orifício reticulonasal. Funciona, então, essa prega, ela se eleva junto com o retículo, ela vai contrair, ele contrai, e isso, então, tem um músculo liso aqui, né? E é só essa contração, como se fosse um ventrículo cardíaco, leva o conteúdo para o orifício reticulonasal. Não tem que contrair toda aquela banheira chamada rumen para mandar esse conteúdo para o orifício reticulonasal. Bem interessante, né? Durante a evolução as coisas vão funcionando. Bom, notem que eu tenho bem na frente do retículo, antes do diafragma, eu tenho o coração. Isso pode ser um problema, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, essa figura da ovelha não está muito esclarecedora, mas essa aqui é melhor. Ó. Isso aqui é um molde em gesso de um ovino, de uma ovelha, tá? O que vocês observam? Vocês têm o 7, o rumen, o 8 é o baço, isso é a face esquerda, portanto, né? Isso eu queria dizer para vocês, eu também vou voltar a figura aqui, ó. Notem, se eu tirar só costelas e músculo abdominal, né? O lado esquerdo do bovino abdômen é rumen retículo, não tem outro. Tem uma pequena quantidade de alça intestinal bem embaixo, na porção caudal, sim? Mas se tirar, no caso do boi vaca touro, vocês têm tirando só o músculo abdominal, do lado esquerdo é rumen retículo, e acabou. Aí os outros órgãos, útero, rim, fígado, está do lado direito. Da metade direita, vocês têm fígado, rins, útero, do outro lado, tá? Vou voltar para cá. Então, 7 é rumen, 8 é o baço, e notem que a porção caudal do rumen não vai até o assoalho pélvico. Por quê? Porque eu tenho outros órgãos. Eu tenho 11, que são as alças intestinais, 10 é a bexiga, tá bem? E ali o 9 está mostrando um pedaço do fígado, uma porção do fígado, né? Porção do fígado. Então, isso traz consequências, porque os sacos cegos não vão se desenvolver tanto, porque não tem espaço, porque eu tenho muita alça intestinal atrás, não encosta no assoalho pélvico, não tem espaço para o seu desenvolvimento, tá bem? E na frente o coração. Então, isso aqui é os compartimentos gástricos de uma ovelha, né? Então, 17 é o cárdia, separado do rumen e retículo, 15 é retículo, 1 é o saco cranial, é a porção mais cranial do saco dorsal, 2 saco dorsal, 3 saco ventral, barbada. Agora observe bem, ó, 5, saco cego caudo dorsal, praticamente não existe. Não tem saco cego caudo dorsal, é só uma pequena projeção. Em comparação, o saco cego caudo ventral é bem desenvolvido. Por quê? Porque não pôde se desenvolver o suficiente porque eu tenho outros órgãos, alças intestinais, eu tenho a bexiga que não permitiu, durante a evolução, maior desenvolvimento. Não tem espaço na cavidade abdominal, como acontece no caso de bovinos, boi vaca touro, tá? Bom, 16, então, é a abomaço, essa é a face esquerda, tá? Então, o saco cego caudo dorsal, tanto na ovelha como na cabra, inexistente. Bom, aqui o caprino, olha aqui, ó. Goat é cabra, né? Então, estômago de ruminante da cabra, face esquerda. Notem, ali está mostrando bem embaixo, nessa figura de cima à esquerda, bem embaixo desse caldo ventral blind sac. Saco cego, caldo ventral. Blind é cego. Saco cego, caldo ventral. E a seta preta, grande ali, espessa, mostra saco cego, caldo dorsal, 3 pontos de interrogação, porque praticamente não tem. É só uma pequena projeção. Na cabra, não tem, tá? Bom, aqui você tem a face direita, também do mesmo bicho. Notem que o omaso ele é pequeno em relação ao abomaso, né? Bem embaixo ali à direita, o omaso é pequeno, 2 a 3%, e o abomaso 12 a 13% maior. Sim? Mesma coisa, esôfago separado do retículo do rumen. Mas não tem saco cego, caldo dorsal, também pela mesma situação em que eu tenho, notem, não vai até o assoalho pélvico, até a porção caudal da pelve, não alcança, tá? Tem outros órgãos lá. Bom, aqui,
Isso eu sei que é de ovelha, porque vocês têm uma projeção do saco cego-caldo ventral bem proeminente, né? Então ali você tem mostrando o epitélio de revestimento dos compartimentos, né? O retículo, essa forma quadrada que a gente vai ver, reticulada, que nós vamos ver depois. Notem que no pequenas folhas do omato, que tem figuras um pouco melhores adiante, e o abomato tem duas regiões, uma região fúndica com aquelas pregas, que vocês conhecem, são elevações, né? Elevações, 3 a 14, e a porção pilórica é mais lisa, não tem prega, né? Essas pregas não existem no estômago de monogástrico, somente em abomato, tá? E a região pilórica dá para ver que você tem uma capa muscular bem espessa ali, no seguido do odeno. Vamos ver depois cada um desses epitélios, já nessa próxima figura. Você já deve ter se cortado com folha vegetal. Tem vegetais que a borda é muito afiada, né? A gente corta a mão. Então, assim, para evitar que o animal bovino, por exemplo, a ovelha, ingerindo fibra vegetal, já tem um mondongo pronto, é só matar o bicho, já está o mondongo todo fatiado, o que aconteceu? Esse epitélio não é unicelular. Ele é estratificado. Várias camadas prefeitas de proteção contra a fibra vegetal, que mecanicamente pode causar dano a esse epitélio. Então, epitélio são várias camadas, então ele é estratificado, várias camadas, pavimentoso, porque à medida que as células sobem, elas se achatam, de forma que se fosse lajotas ou tijolos de proteção. É o mesmo epitélio, né, mesmas células que vão se achatando, e em cima tem uma capa de queratina, que é uma proteína espessa, fibrosa, de efeito de proteção, queratinizada, tá? Então, nos ruminantes, nos pseudo-ruminantes, fora a zona mucosa do pseudo-ruminante, você tem epitélio estratificado, várias camadas, pavimentoso em cima e queratinizado, tá? Notem que as papilas do rumen são como se fosse um carpete peludo, tá? Bem extenso. Nos animais não servídeos, toda essa papila ela tem mais concentração no saco ventral. Em servídeos, em todo o rumen eles estão presentes as papilas, mas o saco cranial, o saco dorsal da ovelha, da cabra e do bovino, boi, vaca, touro, é muito pequeno o número de papilas, mas embaixo ela é bastante expressiva, tá? Não é que seja pouco em comparação com o saco ventral. Bom, vamos olhar ali para a direita. O retículo é a lixeira dos compartimentos gástricos. Qualquer corpo estranho, pesado, vai parar nesse retículo, tá? Então, nota, por que está falando o nome retículo? Porque o seu epitélio tem forma de rede, sim? E esse epitélio ele é cornificado. Então, a capa córnea, um material proteico mais denso, mais espesso que a capa de queratina. Qual é o pastel? É que, assim, pastel função, né? Corpos estranhos que, porventura, o animal ingira, prego, parafuso, arame, vão ficar presos nesse retículo. Então, esse epitélio tem que ser de muita proteção, epitélio cornificado. Você vê embaixo, ali na figura da direita, as papilas são pontiagudas, com aquele material branco bem na ponta, papilas são papilas cornificadas, para evitar lesão, tá? Bom. Esta figura foi retirada daquela figura anterior da vaca, que foi a primeira figura que vocês viram, que mostrou o rumen, né? Então, vejam bem, olhando a figura da direita, você tem o retículo, bem na frente do retículo cranial, aí você tem o diafragma, e mais cranial ainda o coração. E uma setinha azul apontando do retículo para o coração. Bom, qual é o abacaxi? Então vamos ver lá em cima, primeiro vizinho. O retículo apreende corpos estranhos porventura ingeridos pelo ruminante, epitélio adaptado para essa função. No caso do boi, vaca, touro, né, ele capta o vegetal, captura com a língua, aprende com a língua, e assim, ó. Vocês sabem que os ruminantes e pseudo-ruminantes não têm dentes incisivos superiores, né? Só os premolares e molares. Por quê? Porque isso aumenta o tamanho da boca, facilita para a entrada de alimento. Então não tem dentes incisivos. Sim? Lembrando que a lhama tem, os ruminantes têm dois, um incisivo e um canino atrás grande, né? Mas fora isso, os ruminantes, como em si, não têm dentes incisivos superiores. O aumento é aumento da abertura bucal, Bom, então o animal aprende com a língua, e o que ele faz? Ele corta com os incisivos inferiores sobre a maxila, corta o alimento. Nesse tufo de grama, de capim que ele ingere, pode ir prego, arame e parafuso. Caso de fazenda, o cara arrumando cerca ou trabalhando, obrigatoriamente esse tipo de material pode estar presente, poderá estar presente, obrigatoriamente não, mas existe, né? Então o que vai acontecer? Esse material
vai parar no retículo e fica lá. Então, assim, segundo vizinho, ali à esquerda, observe que o coração está imediatamente à frente do retículo. O que vai acontecer? Corpos estranhos podem causar reticulite traumática. Claro, um prego, um arame, um parafuso pode causar reticulite traumática, traumática pelo trauma mecânico do prego, do parafuso preso, perfurando esse retículo. E aí está o abacaxi, ó. Caso de que seja perfurante, se voltar para o coração, pode atingir o pericárdio. E chama-se pericardite traumática. Então, se esse prego ou parafuso, com a contração do retículo, ele perfurar o diafragma, atingir o pericárdio, eu vou ter uma pericardite e vou ter edema líquido extravasado do plasma entre o coração e o pericárdio. E tem uma pequena quantidade de líquido, mas no caso de processo inflamatório, esse líquido aumenta muito. O que acontece? O coração ele não consegue entrar em diástole plena, porque tem líquido aqui, chama-se tamponamento cardíaco. E isso leva, na última setinha vermelha, inflamação e tamponamento cardíaco. Diminui o espaço para diástole ventricular, insuficiência cardíaca e o bicho morre. Tá bem? Então, perfura, tá edema, pode ser também um hemopericardio, você rompeu um vaso, hemopericardio, ou seja, presença de sangue nessa cavidade pericárdica. Então, esse líquido, esse edema, esse líquido vindo do plasma, pelo processo inflamatório, ele faz tamponamento cardíaco, não permite que o coração entre em diástole plena, e aí o que deveria encher de sangue não consegue e leva insuficiência cardíaca, tá? Na veterinária, no hospital de clínicas, tem um ímã desse tamanho, imenso, né? Porque o pessoal, em suspeita de reticulite traumática, eles fazem uma ruminotomia naquela fossa abdominal, entre a última costela e o osso coxal, né? Se faz o corte, com luva, tu vai com aquele ímã até o retículo e tenta retirar o objeto metálico, né? Se não conseguir, tem que esvaziar todo o conteúdo, botar num recipiente plástico, porque aquele líquido ruminal ele é importante, tem os micro-organismos, que é a bioquímica do ruminante, e tirar o objeto, não tem como, tá? Se for tamponamento cardíaco, tem que fazer uma perfuração próxima da área cardíaca, vocês vão aprender isso em semiologia, para retirar aquele excesso de líquido, para o coração poder se distender plenamente, né? Então, o bicho vai acabar morrendo, tá? Bom, é achado de matadouro, vejam bem, ó, o animal se lambe, toca de pelo, ele se lambe, né? E engole pelo. Bom, é achado de matadouro, na necropsia, quando vocês fizerem, em retículo, o bezoar. Bezoar no caso de bovino, uma bola tamanho de uma bola de tênis, de pelos concretados, ou seja, reunidos. É uma bola de pelos ao longo da vida do bicho, esses pelos vão se reunindo, pelo que é uma coisa bem fininha, permanece no retículo, sim, e fica com uma bola lá. Não, claro, ocupa espaço, mas isso é fisiológico, o animal se engole esse pelo, vai para algum lugar. Então fica esse chamado bezoar. Em qualquer ruminante, vocês vão ter em menor ou maior quantidade esse bezoar. O animal lambe, né? E acaba ficando lá. Sim, é uma reunião de pelos bem sólidos, tá? Bezoar. Muito bem. Vamos adiante. Bom, essa figura eu tirei do Google e, desgraçadamente, eu não botei o autor da figura do trabalho. Né? Peço desculpas ao autor. Bom, o que se vê isso? Isso diz lá em cima, material coletado de um retículo, e esse retículo provocou hérnia diafragmática. O que está lá em cima, naquele azul claro, se encontrava dentro do pessoal, dentro do retículo. Você tinha um pedra, eu acho que esse bicho invadiu a serralheria do sujeito, onde ele fazia a oficina dele, do camarada, ou então o cara era muito relaxado e ia fazendo cerca e largando material pelo campo, né? Olha o tamanho daquele prego bem à direita, só faltou um anzol aqui para ficar perfeito, né? Tudo isso estava dentro do retículo. Aquele sisal embaixo, aquela corda, se encontrava dentro do rumo. Então, esse bicho poderia também ter uma tara alimentar, ou passava muita fome, ou tinha uma tara alimentar, uma tara comportamental, né? Ingeriu esse sisal, estava com fome e parou dentro do rumo, tá? Bom, o que aconteceu? Esse retículo ficou tão inflamado e cresceu tanto que ele rompeu o diafragma e entrou dentro da caixa torácica. Ele se projetou para dentro da caixa torácica, causou uma hérnia diafragmática dentro da caixa torácica. Esse bicho, então, acabou morrendo e vocês têm, então, essa barbaridade de material dentro do retículo do bicho. É um caso extremo, né? Como é que não vai ter reticulite traumática com esse tremendo prego? Bom, goteira esofágica. Vocês têm ali na figura da esquerda
o suco esofagiano, a goteira esofágica, A é o cárdia e B, na figura da esquerda, o orifício reticulomasal. Dá para ver bem a divisão pelo epitélio do rumen acima e do retículo embaixo, tá? Está mostrado na figura da direita uma seta vermelha mostrando essa goteira esofágica, né? Qual é a filosofia dela? No animal lactante, ruminante, né? Ou pseudo-ruminante, se fecha essa goteira e o leite vai escorrer direto para o omaso. Depois a gente vai ver que segue adiante para o omaso, tá? Embaixo tem a legenda: secária, G, goteira esofágica, RO, orifício reticulomasal. Bom, como é que a coisa funciona? Olha que interessante. Nessa figura da direita em cima, aquelas duas linhas oblíquas vermelhas paralelas representam a goteira esofágica, ou seja, o suco esofagiano fechado. Sim? Bom, logo abaixo dessa linha vermelha do suco esofagiano, fechada ou contraída, você tem o omaso. Esse omaso tem duas regiões. O omaso é aquele folhoso, né? Tem aquelas pregas, né? Em torno de... Mas também chamado 60 folhas, mas é mais que 60 folhas. Ele tem duas regiões. O corpo do omaso, então, as pregas, e o canal do omaso. A gente vai ver isso. Esse canal é igual à mesma estrutura do esôfago. Na verdade, é uma continuação do esôfago, esse canal do omaso. O que acontece? Então, lá em cima, número 1, à esquerda diz assim: a sucção do teto estimula a contração da goteira, via nervo vago. Você tem um centro nervoso, que é o centro da motilidade gástrica, que coordena isso, lá no bulbo. Se cortar o vago, acabou-se fechamento da goteira esofágica. Se houver lesão desse centro da motilidade gástrica, também não vai fechar a goteira esofágica. Sim? Bom, então a sucção do teto vai até o sistema nervoso central e determina o fechamento dessa goteira esofágica. Então, o leite vai direto para o abomaso, também chamado de coagulador. Ele escorre pelo canal, não entra no omaso, vai direto para o abomaso, tá? E aí o que acontece? O ácido clorídrico desnatura a caseína, que é a principal proteína do leite, e vai formar um grumo. Então, aquela figura amarela estrelada ali é o grumo de caseína. Caseína que precipitou, sim, formou um grumo. Como tem uma esponja molhada e aperta e sai líquido, sai shampoo, sabão, mesma coisa, forma esse grumo e o que resta chama-se soro e segue adiante para o duodeno, porque o soro vai passar para o piloro, pelo piloro, sim? Bom, o que acontece? Desse grumo do leite desnaturado, sim, sai o soro para o duodeno. O que tem esse soro? Tem o resto que não seja caseína. Tem carboidratos, lipídios, proteínas e água. Carboidratos, lipídios, proteína e água. Esse soro, tá? E aí vocês têm a chamada whey protein, que é a proteína do soro, que é utilizada como complemento de proteína do sujeito, do bicho, né? Whey protein. Proteínas do soro são aquelas que não formam parte desse grumo. Vocês têm duas principais: a alfa-lactoalbumina, fica fácil de guardar, alfa-albumina, e a beta-lactoglobulina. Alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina. Lacto porque vem do leite, whey protein, tá? Bom, no caso dos ruminantes, pseudo-ruminantes, olha que interessante. Em sendo o abomaso, existindo o abomaso naquele retângulo à direita de fundo amarelo. O abomaso secreta a enzima chamada renina. Eu não sei se é a mesma renina do sistema renina angiotensina-aldosterona. Isso eu desconheço, porque botar esse nome é renina. Bom, o que ela faz? Ela transforma a caseína, que é solúvel, que é a principal proteína do leite, em paracaseína, que é insolúvel. E aí forma o grumo. Ah, mas é estômago monogástrico. Quem vai fazer isso é a pepsina. Não tem eficiente, mas a pepsina faz. Transforma a caseína em paracaseína. Isso já se sabe, tá? Mas a renina é mais eficiente para isso. Formar esse grumo. Por isso que ele é chamado de coagulador. Coagula o leite. Ele forma esse coágulo, o abomaso. Por ação do ácido clorídrico e por causa dessa enzima renina. Tá, mas qual é o pastel de formar esse grumo? Por quê? Bom, o aminoácido ele é fundamental para formar os tijolinhos da proteína, para formar os tijolinhos que vão construir o corpo do bicho. Então o animal está lactante, está em crescimento. O que faz? Em vez da pepsina, coitada da protease, catar essa caseína ao longo daquele líquido todo que está diluída, a caseína, ela formando o grumo, é mais fácil dessa enzima proteolítica agir sobre a caseína, já iniciando a digestão proteica. Para quê? Para garantir a liberação de aminoácidos adequadamente lá a nível de intestino delgado. Tá? Então, formando o grumo, favorece a ação proteica, porque ela já encontra essa reação direta sobre esse substrato, que é a caseína, esse objeto de ação, que é a caseína, ao invés de ter uma dificuldade de achar proteína naquele líquido, porque essa proteína está diluída. Quando come um pedaço de carne, por exemplo, ou vegetal, já tem a proteína animal, proteína vegetal naquele pedaço de carne ou de célula vegetal. Fica mais fácil assim.
de atuar. No caso do leite, você tem aquela caseína disseminada, espalhada pelo leite, formando grumo, fica mais fácil da ação enzimática já direto no abomaso. É pensado em tudo, né? Tá? Depois segue adiante, aí degradado pelas proteases pancreáticas, essa proteína do soro, que tem menor quantidade que a caseína. Tanto se fala assim que o leite é branco, ele é caseinato de cálcio. É um caseinato, uma solução de caseína, mais cálcio. Cálcio da coloração esbranquiçada ao leite. O que diz aquela figura 29 e 29? Estômago inflado com ar, né, de bezerro recém-nascido, lado direito. Então, notem que no recém-nascido, o lactante ele funciona como monogástrico. O mais importante é o abomaso. Em vez do abomaso ter só 7 a 8% em bovinos, ou 12 a 13% no animal adulto, no recém-nascido, 50% da capacidade é abomaso. Então, ele vai agir mais como monogástrico, na verdade, logo que nasce, do que como um ruminante propriamente dito. À medida que vai ingerindo vegetais, essa fibra vegetal irrita o rumen retículo e vai crescendo. Tá? Mas o abomaso, então, ao nascer, 50% é abomaso. O que interessa para ele é o estômago como se fosse monogástrico. Tá? Muito bem. Até aqui está bem? Interessante, né? As contrações do rumen retículo, todas as espécies de ruminantes, pseudo-ruminantes, são contrações de baixa frequência. São de baixa frequência. Então, tem um intervalo comercial entre cada contração. Nesse intervalo comercial, ou seja, nesse momento de repouso entre uma contração e outra, existe uma separação do conteúdo de acordo com o seu peso. Separação. A medida mais pesada tende a sedimentar no saco ventral. Então, vamos ver assim. Aqui você tem uma figura de um rumen de bovino, boi, vaca, touro, e nós tem uma camada de líquido em cima, líquido ruminal. Esse líquido ele é abundante, é importante para a ação de micro-organismos, bactérias, protozoários e fungos. Bem em cima eu tenho um produto da fermentação microbiana, um deles que é gás. Então, esse gás, 60% é CO2 e 30% a 40% é metano, CH4, que é um gás inerte. CH4, 30% a 40%. Esse gás tem que ser erutado, porque senão ele vai inflar o rumen, vai inchar o rumen, né? E lembre que na frente você tem o pulmão. Imagine tentando respirar com um saco atrás empurrando esse pulmão, diminuindo a sua capacidade de expansão. Ele é uma insuficiência respiratória e o bicho morre. Então, esse gás é produto da fermentação microbiana, é uma produção constante. Lembrando que o rumen é uma fábrica de 24 horas, e esse gás, composto por CO2 e metano, tem que ser retirado. Tá? Na hora que vem, vocês vão ver a importância do metano. Fundamental. Bom, ali embaixo você tem retângulos e quadrados de cores diferentes. O mais claro, verde claro, são os alimentos recém-ingeridos, ou que contêm ar, porque foi ingerido, contém ar, ou pouco trabalhado por micro-organismos, que são alimentos mais leves. Eles permanecem na superfície dessa fase líquida do rumen. E embaixo, naquele verde escuro, tem alimento bem trabalhado por micro-organismos. Ou seja, à medida que os micro-organismos trabalham ou atuam sobre essas partículas alimentares, elas aumentam o seu peso, a sua densidade, e tendem a se sedimentar no saco ventral. Tá certo? É esse alimento recém-ingerido, que contém ar ou pouco trabalhado, que vai entrar no cárdia. Tendência a entrar no cárdia, né? Seja do rumen do retículo, e aí para a boca para ser remastigado. Tá? Chama-se ruminação. Notem que o alimento, bem importante, o alimento bem contaminado, rico em micro-organismos, se encontra embaixo, no saco ventral, tanto na porção ventral do retículo, como no saco ventral do rumen. Porção ventral do retículo e no saco ventral do rumen. Bem trabalhado, bem contaminado, tá? E obviamente que saco cego, o caldo ventral. Bom, então, essa figura é muito interessante. Eles alimentaram um animal, vamos ver ali a descrição, e cortaram o metâmero. Cortaram o metâmero, que é aquele corte transversal, uma porção transversal do bicho. Sim? Cortaram a 13ª vértebra torácica, a última vértebra torácica, a 13ª. Por que na 13ª? Porque nessa região eu tenho maior expressão do rumen. Nessa região tem maior expressão do rumen. Nota que o fígado está bem à direita em cima, fígado, tá? Então, praticamente toda essa região é rumen, nessa altura dessa 13ª vértebra torácica. Os anatomistas sabem bastante, né? Então, o que diz ali? Se for retirado do livro do Sisson Getty, Anatomia dos Animais Domésticos, né? O que diz ali, ó? Estratificação da ingesta do retículo rumen. Ingesta, foi ingerido, estratificação, separação. Então, assim,
Fotografia de uma seção transversal através da última vértebra torácica, 13ª, ou 13ª. Este animal foi bem alimentado a noite anterior antes de ser embalsamado. Não desconfiou de nada. Durante a manhã seguinte, recebeu uma comida de maíz triturado, maíz e milho triturado, seguido por todo o feno que desejou. Depois foi embalsamado, né, certificado, embalsamado, congelado e seccionado. Congelado, não foi nem formalizado. Foi certamente foi certificado de pé, né? Imagino eu. Então, bem em cima, você tem o R, a letra R tem gás. Depois o feno, que foi comido de manhã. Eu acho que eles deixaram esse bicho passar fome, ficar em jejum 24 horas, porque ele se alimentou horrores de feno, né? Depois do feno, embaixo, de cima para baixo, o cereal. O cereal é o milho triturado. E mais pesado que o cereal, que esse milho triturado, foi o alimento do dia anterior. E, claro, tem que ver a referência aqui, que tipo de alimento foi dado na noite anterior, mas é mais pesado que o próprio milho triturado, que em si já é pesado. Tá? Então, esse alimento aqui foi trabalhado, sendo trabalhado durante a noite por micro-organismos, aumentou o seu peso específico, sua densidade, né? Seu peso, portanto, a densidade, e se sedimentou, precipitou e sedimentou no saco ventral. Tá? Isso aqui é feito em bovino, né? Para ovelha e cabra é a mesma coisa. Bom, como são as contrações do rumen retículo? Isso, primeiro em bovino, boi, vaca, touro. Depois você vai ver em ovelha que tem um plus a mais nesse processo de contração. Então, lembrando assim, tudo isso é coordenado por um centro da motilidade gástrica que se encontra no bulbo ou medula oblonga. Se pifar esse centro, não tem mais contração de rumen retículo, nem de omaso, nem de abomaso. Qual é o fio que liga? O vago, nervo vago, tá? Bom, então, contração primária ou onda A, ela tem uma sequência crânio-caudal. Primeiro tem uma contração bifásica do retículo, uma fraca e uma forte. Então, aquele orifício ali representa, dentro do retículo, o orifício reticulomasal, e a bifásica, porque primeiro uma contração fraca e depois uma forte. Então, eu tenho a letra número 1, um número menor e o outro maior, e negrito, indicando uma contração forte. Para onde é que vai conseguir conteúdo? O mais trabalhado vai para o orifício reticulomasal, e o mais grosseiro, pouco trabalhado, vai para o saco dorsal do rumen. As setas vermelhas indicam isso. Depois, em sequência, eu tenho contração do saco dorsal, que empurra esse conteúdo para baixo, e por último a contração do saco ventral. Nessa sequência, retículo, saco dorsal, saco ventral, coordenado pelo centro da motilidade gástrica. Qual é a função dessa contração? Lá em cima, naquele retângulo à direita de fundo amarelo. Trânsito para o omaso e mistura. Mistura de quem? Daquele contração do saco ventral, aquele alimento bem contaminado por micro-organismos, bactérias, protozoários, fungos, ele é jogado para cima e aos poucos vai contaminando o alimento que está em cima, aquele alimento que foi recém-ingerido ou pouco trabalhado por micro-organismos. Tá certo? E esse ar, esse oxigênio que entra, vai sendo capturado por anaeróbias facultativas, porque ele não pode estar presente. Isso aqui é uma câmara de fermentação, o oxigênio não pode ter aqui, é anaeróbio. Bom, então essa contração 3 ela é fundamental porque ela garante a mistura dos micro-organismos. Mistura de quê? Dos micro-organismos com os alimentos recém-ingeridos. Essa é a contração primária ou onda A, no sentido crânio-caudal, da frente para trás. Bom, se eu tenho uma contração primária, eu vou ter uma contração secundária ou onda B. Sim? Não é que vem em sequência, elas são independentes. Não é que vem em sequência, só para diferenciar a primária da secundária, onda A da onda B. Só isso, não é sequência, não é como átrio e ventrículo contrai, não é assim. Sim? Tanto é que na ovelha, vocês vão ter duas contrações primárias para uma secundária. Sempre assim, duas primárias para uma secundária, na ovelha assim, tá? Em bovinos prevalece um pouco mais de contração primária. Boi, vaca, touro prevalece um pouco mais de contração primária. O que eu falar para ovelha serve para cabra também, para ovelha, né? Então, como é que começa essa contração? Primeiro, contrai o saco, segue o caudo ventral, número 1 lá embaixo, à direita. Depois, o saco segue o caudo dorsal, então está retirando esse conteúdo para não ficar aí parado e subaproveitado nos dois sacos cegos. Depois, saco cego dorsal e saco cego ventral. Sempre para ter contração de mistura. Tá? Então, esse sentido agora é caudo cranial. Qual é a função? Lá em cima, à direita, naquele retângulo de fundo amarelo. Erutação, ou seja, o popular arroto. Liberação de gás. Quando? Da contração do saco cego caudo dorsal para o saco dorsal, de trás para frente, caudo cranial, vai empurrando o gás em direção ao cárdia. E aí o animal eruta. Tá bem? Notem que sempre digo, o rumen é uma fábrica de 24 horas, está sempre produzindo gás.
É parte da história. E mistura pela contração do saco ventral, sempre, tá? Então vai de trás para frente. Observações importantes. Primeiro vizinho. As contrações são coordenadas pelo centro da motilidade gástrica que se encontra no bulbo amiúdo oblongo. Vocês viram isso? 2. O nervo vago é a via eferente. Cortou o vago, adeus, não tem mais contração. São independentes. Primária e secundária é apenas para a diferenciação da sequência de contração. Já disse para vocês, na ovelha tem mais duas contrações primárias para uma secundária, tá? O estímulo é de acordo com o que acontece dentro do rumen. Nós não vamos falar aqui, porque senão a aula fica muito extensa. Quais são as frequências de contração? Olha que interessante. São frequências de frequência muito espaçada, lenta, né? Então, bovino lá em cima, naquela tabela esquerda em cima, diz assim, bovino 7 a 12 por 5 minutos, ovelha 7 a 14 por 5 minutos, isso aqui é uma média, e caprino 6 a 16 por 5 minutos. Vocês vão ver isso em semiologia. Bem direitinho, né? Semiologia está muito bem na veterinária, graças a Deus. Então, 5 minutos. Como é que se faz? Naquela fossa abdominal, entre a última costela, qualquer ruminante, lado esquerdo, né? Lado esquerdo. Sempre preciso dizer isso. Na última costela e o osso coxal, vocês vão colocar a mão aberta ou fechada, ou o estetoscópio. E vocês vão perceber perfeitamente a contração do saco dorsal. E vão contar durante 5 minutos ou 2 minutos e meio. 2 minutos e meio, tá? Mas é no mínimo 2 minutos e meio, 2 a 2 minutos e meio. Não tem como ser diferente porque é muito intervalada essa contração. Dá tempo de estratificação. Bom, então o que acontece? Naquele retângulo de fundo azul à direita, ao lado da tabela. Se a contração tem baixa frequência, menor que 7 ou menor que 6, dependendo da espécie, eu tenho chamado hipotonia do rumen. Se não tem contração, é atonia. Lembrando que A, prefixo A quer dizer que não existe. Não tem contração do rumen. Isso é um problemão. O que acontece? Naquele retângulo embaixo de fundo amarelo. Primeiro, lá em cima, a primeira frase. Os micro-organismos ruminais, bactérias, protozoários e fungos, não sabem que o rumen parou as suas contrações. Então, continua a produzir gás. O gás não é expulso, infla o rumen, causador, rumen retículo, causador e estímulo simpático. O simpático é antissistema digestivo. Ele inibe a motilidade e inibe as contrações. Então, a liberação de neurotransmissor, noradrenalina, ou das catecolaminas pela medula adrenal. Noradrenalina e adrenalina, 80% adrenalina, 20% noradrenalina pela medula adrenal, inibem a atividade de musculatura, causa o relaxamento da musculatura lisa, ou impede a sua contração. O resultado é que diminui mais ainda a contração e leva à atonia. Isso chama-se, esse acúmulo de gás do rumen, rumen retículo, chama-se timpanismo, ou meteorismo. Por que timpanismo? Porque é projetado para o lado esquerdo do bicho, uma superfície do rumen inflada, parece um tambor. Agora vejam bem, ó. Vocês imaginem tentar respirar com um balão empurrando o pulmão, no caso dos ruminantes, de trás para frente. Leva a insuficiência respiratória. Como tem CO2 é um ácido volátil, absorve CO2, leva acidose e o bicho acaba morrendo também, por insuficiência respiratória e por acidose. Então, na acidose, ele tem que liberar CO2, porque na acidose metabólica, acúmulo de CO2, ele tem que liberar esse CO2 pela expiração e não consegue, porque tem um balão empurrando esse conteúdo. Como é que se faz isso? Tem que tirar esse gás. Ou através de uma sonda, o pessoal também dá sal amargo, que é sulfato de magnésio concentrado, esse sal amargo, sulfato de magnésio concentrado por via oral, irrita a parede ruminal e promove contração. Nem sempre ele é eficiente. Ou então colocar um trocáter, chama-se trocáter o aparelho, perfura a parede do rumen e sai o gás. Como colocar um alfinete, tu coloca esse trocáter, alguns bichos têm que ser permanentes, né? E libera esse gás. Tem que sair esse gás, não pode ficar lá, porque vai ter morte do bicho. Um colega nosso, trabalhava na patologia, deu uma palestra na veterinária, ele mostrou um slide de uma necrópsia de uma vaca, que assim, o rumen tinha explodido, estourou o rumen. Certamente é um animal velho, muito tempo, com dias de meteorismo, e explodiu. Abriram a cavidade abdominal, estava espalhado todo aquele conteúdo. Não permaneceu intacto o órgão, não aguentou. Tal a produção de gás, tá? Mais duas informações sobre isso, meteorismo. Ele também explicou que, assim, quando se bate clara em neve, fazer merengue, por exemplo, né, o clara, né, pega a clara do ovo e tu bate com aquela, ou na bateria elétrica, né, ou com aquela molinha, né, tu bate aquela clara, tu forma uma clara. Aquela clara é a albumina desnaturada. Operação mecânica, albumina desnaturada, tá? Bom. Vegetais têm muita proteína.
como o trevo branco, por exemplo, é rico em proteína, com as contrações do rumen, aquela proteína desnatura e forma uma espuma. Então, você tem um meteorismo espumoso. Então, excesso de proteína animal para ruminante é um problemão, porque vai desnaturar a proteína e vai formar um timpanismo espumoso. Aí tem que colocar uma substância detergente para romper aquelas bolhas, né? Muito bem. Segunda informação desse aspecto importante. Micro-organismos são muito adaptados ao tipo de alimento que vem. Então, vamos dizer assim, tem micro-organismos que só se alimentam preparados para degradar amido e aqueles degradados para degradar celulose. Se porventura você trocar de um momento para outro o tipo de alimentação de um ruminante, os micro-organismos estão esperando o tipo de alimentação que ele recebe. Digamos assim, ó, o bicho recebe amido, troca de repente para fibra vegetal, matéria seca, sim, fibra vegetal. O que vem a receber amido não vai receber amido e vai morrer. E aqueles que vão degradar a fibra vegetal ainda não têm quantidades suficientemente grandes para degradar aquela fibra. Esse alimento, como ali uma câmara de fermentação, 39 graus centígrados, vai putrefar aquele alimento, ele não vai ser degradado, porque micro-organismos não vão estar adaptados àquele tipo de alimentação nova, e vai formar gás. Na exposição de esteio, grandes exposições, quando o pessoal troca a alimentação da cabanha pelo que é dado lá, nas exposições, é caso da timpanismo, porque a putrefação alimentar dentro. Tem que esvaziar o conteúdo por sonda, né, e tirar aquele gás. Muito bem. Então, a adaptação é paulatina. Vamos aprender isso em nutrição animal, na faculdade, ao longo do curso. A adaptação paulatina desse micro-organismos. Não dá para trocar de uma hora para outra. Vai ter putrefação, porque a flora não está adaptada, o alimento não é degradado, a microflora, e aí babar os comidas, tá? Micro-organismos, né? Não microflora, né? Bactérias, protozoários e fungos. Tá bem? Vamos aprender isso em clínica também de bovino. Bom, vamos adiante. Desse livro, vocês têm acesso ao Google. Gentilmente, os autores, o Huckenbush e o Tiven, cederam para a internet, né, para o Google, você tem acesso. É muito bom, explica muito bem as atividades metabólicas e de contração dos ruminantes. Então, essa figura aqui em ovelha eu peguei desse livro. Estava à disposição, peguei desse livro. Muito interessante. Então, nesse caso, você tem aqui em ovelha, né? Cabra vai ser a mesma coisa. Você tem um compartimento gástrico de ovelha. Então, notem, sempre assim da esquerda para a direita, de 1 a 4, de 5 a 8, etc. Tá? Aquele círculo vermelho bem em cima à esquerda mostra o saco cego caldo ventral com gás. Saco cego caldo ventral, que é bem proeminente na ovelha, com gás. Então, a zona chuleada representa gás. Tem gás ali. Esse gás vai ter que sair. Então, como é que começa a contração primária onda A? Coordenada pelo centro da motilidade gástrica. Vocês vão ter contração na seta vermelha ali, número 2, do retículo. Depois, naquele ciclo, mostrando a contração do retículo. E essa contração do retículo se continua pelo saco dorsal. Sim, sempre. Da frente para trás, no sentido crânio-caudal. Saco dorsal, no sentido crânio-caudal. Tá? E notem que aquele gás, aquele círculo verde em cima, números 5, 6, 7, mostra o gás concentrado. E depois, quando essa contração passa para a porção bem caudal, empurra o gás para frente e aí eu tenho erutação. Se o gás é a quantidade suficiente, eu tenho erutação. A seta verde está mostrando aí número 8. Tá? Então, esse gás vai sendo comprimido para a porção caudal e depois a última porção que contrai essa porção caudal vai empurrar o gás para frente e ele vai ser erutado. Bom, isso então é a contração do saco retículo, saco dorsal. Lembrando que a contração do retículo ela é bifásica, não está mostrada aqui na figura. O retículo é bifásico. Então, saco dorsal, crânio caudal. Agora a contração do saco ventral. Vejam bem, ele vai 8, 9, 10, 11, 12. Vocês têm, começa lá na frente, aquele ciclo número 9, sim, e vai indo para a porção caudal, até atingir o saco cego cauda ventral. Sim? E aí, diferentemente do bovino, boi, vaca, touro, começa a voltar. Vejam bem ali, 9, 10, 11, 12, o 13, aquele ciclo bem embaixo à esquerda, está mostrando que na porção caudal, de saco cego, caldo ventral, começa a voltar para frente as contrações. Então, no saco dorsal vai crânio caudal, só. E ali vocês têm aquela seta azul claro mostrando isso, crânio caudal. O saco ventral, ele vai crânio caudal e depois caldo cranial. Tem a ida e tem a volta. No saco ventral. Isso não tem em bovino. Isso tem na ovelha e na cabra. Da frente para trás e de trás para frente. Crânio caudal, caldo cranial. Sim?
E segundo movimento não existe em bovinos, tá? E que é para garantir que haja boa mistura nessa porção. Contração secundária, ou onda B, é a mesma coisa. Começa primeiro, número 17 lá, aquele círculo de borda vermelha, mais ovalado, mostrando a contração do saco cego caldo ventral. Depois, o que seria o saco cego caldo dorsal, região caudal do saco dorsal. Contração do saco dorsal, de gás, e depois começa a contração do saco ventral, de trás para frente. Como é na contração secundária de bovinos. Caldo cranial, tá? Contração, a secundária não é tão complicada. Sim? Como informação para vocês, existe não está aí na figura, contração primária incompleta. A contração primária incompleta é quando o bicho está ruminando, está remastigando o alimento, não tem contração do saco ventral. Na primária tem contração do retículo, saco dorsal, saco ventral. Essa do saco ventral não existe, não ocorre, é só saco dorsal e o retículo. Por quê? Porque a contração ventral, ela promove mistura. Como o alimento está sendo preparado, ruminado, não tem por que gastar micro-organismo no alimento que ainda não está bem preparado. Não é que ela seja, durante a ruminação só ocorra a contração A incompleta, mas ela é a mais frequente. Contração A incompleta, onda A incompleta, ela é a mais frequente de todas, no momento da ruminação, porque está preparando o alimento, não vai gastar a contração do saco ventral, que é misturar com o alimento pouco grosseiro. Então, ela é mais frequente, mas ainda tem a completa e a B, tá? Nesse período de ruminação. Não está na figura. Então, sentido crânio, a seta mostra sentido caldo cranial, tá? Em ambas, tanto em cima como embaixo, saco dorsal e saco ventral. Bom, aqui o tempo de contração em ovelha, perto desse livro, né, a contração primária é de torno de 20 segundos, né? 20 segundos, A e B, 46 segundos, é aquele retângulo vermelho, e o verde somente A. Bom, isso aqui é o fluxo de alimento, só para vocês terem uma ideia, em ovelha, né? Notem que naquele ciclo vermelho está mostrando ali, vocês têm aquele pilar caudal, transversal, caudal, eu não sei bem o nome, né? Que faz uma divisão entre o fluxo do saco dorsal e o saco ventral, sim? Mas acaba depois se misturando, esse conteúdo. Tá? Bem interessante, né? Ter uma ideia do como é o fluxo do conteúdo retículo ruminal, né? Bom, muito bem. Omaso. O omaso é esta figura. Tem o corpo e tem o canal igual ao esôfago. Qual é a função do omaso principal? A função dele está escrito naquele retângulo de borda azul escuro. Primeiro, desumidificação. Retira o excesso de água do conteúdo ruminal. Para quê? Para evitar a diluição do ácido clorídrico do estômago, do abomaso. Sempre se fala assim, durante as refeições não se deve ingerir líquido. Para quê? Para evitar diluição do suco gástrico. Principalmente ácido clorídrico. Então, esse omaso é um dessecador, é como se fosse uma máquina de lavar, ela desseca esse conteúdo que vem do rumen. Sim? O alimento lá fica em torno de 8 horas, 6 a 8 horas, sendo dessecado, desumidificado, para evitar que haja diluição do abomaso, porque o conteúdo ruminal é bastante grande em termos de líquido, né? Bom, faz uma leve trituração e absorção de ácido graxo volátil. O omaso absorve ácido graxo volátil também. Claro que como o rumen é muito maior, o rumen absorve mais, mas por superfície, por área de superfície, o omaso tem maior capacidade. Claro, maior pressão, né? Bom, esse omaso é chamado de folhoso também, tá? Ou 60 folhas. Então, você tem, número 6, bem à direita lá em cima, orifício reticulomazal. 7, orifício omaso-abomasal, comunica com o abomaso, desculpe. O canal do omaso, número 5, que é igual ao esôfago. E depois, um pouquinho, tá? Corpo que representa aquelas folhas, tá? Corpo do omaso. Bom, aqui você tem em bovino, boi, vaca, touro, né? Um omaso à esquerda vazio e o da direita cheio, repleto, né, de conteúdo. E embaixo, no centro, a presença dessas folhas. Eu contei aqui 80 folhas. Ele é chamado de 60 folhas, mas são mais de 60, são 80, que é mais fácil falar 60 do que 80. Acho que é por isso que deve ser chamado 60 folhas ou folhoso. Sim? Notem que eu vou ter... Eu não trouxe aqui a figura, mas existe... Se você entrar aí na internet, você vai ver, tem muito mais proporção de folhas menores do que maiores. A maior proporção é de folhas menores do que as maiores. O objetivo, então, é dessecação, tá? Vamos ver como é que esse omaso funciona. Aqui tem o abomaso, né? Desculpa, esqueci.
As pregas 13 a 14, não é evaginação e invaginação, são pregas mesmo, elevação de superfície que monogástricos não têm. Qual é o objetivo? Garantir que aquele conteúdo que vem do omaso dessecado entre em contato com o suco gástrico. Tem um aumento de superfície fantástico nessa região fúndica do abomáso, que monogástrico não tem. Poucas pregas no estômago de monogástrico, mas nesse não. Embaixo, à esquerda, você tem um abomáso chip. Chip é carneiro, né? Chip é carneiro, tá? Você tem o ovis, né? Ovelha. Eu e a ovelha, chip carneiro. Você tem, então, aquelas pregas ali, a região fúndica. A região pilórica tem glândulas mucosas apenas e células G para secretar gastrina. Mas a região fúndica que eu tenho, então, as glândulas gástricas. Ácido clorídrico, pepsina, lipase gástrica e fator intrínseco da vitamina B12. Conforme vocês já viram. Abomáso. Tanto em ruminantes como pseudo-ruminantes. Aqui, gote é cabra, né? Ali o bode, bom, cabra, o macho é bode, chama de bode. No bode do corpo, vocês têm, então, as pregas bem proeminentes e a região pilórica ela é lisa, né? A região pilórica é lisa. E em cima um omaso diminuto, como sempre, né? Com as suas folhas, tá? Tem uma razão para esse omaso ser menor em ovelha e cabra, mas eu desconheço, né? Mas eu não entendo, tá? Não tive a oportunidade de ouvir a explicação do professor Poli, por que é menor, né? Porque em bovina é o mesmo tamanho. Talvez, eu não tenho ideia por quê. Isso sou ignorante, entre outras coisas, né? Bom, embaixo você tem ali o esquema. Como é que é a contração do omaso? Retículo, o corpo do omaso, abomaso, o omaso, canal do omaso, corpo do omaso e embaixo o abomaso, tá? Como é que começa a contração? Olhando aquela figura embaixo, da esquerda para a direita, as linhas grossas indicam, linhas espessas indicam contração. Então, primeiro contrai o retículo, bem simples. O retículo contrai e empurra o conteúdo para o canal contrai e empurra para o corpo. Então, o retículo empurra para o canal, na segunda figura, o canal empurra para o corpo, e por último, o corpo mantém uma contração sustentada, mantida, empurrando o conteúdo para o abomaso. Tá? Se diz que o omaso tem uma contração isovolumétrica, porque ele não diminui seu tamanho, porque as pregas são muito rígidas, então ele, mal e porcamente ele demonstra contração, mas aumenta a pressão das folhas sobre o conteúdo. Tá bem? Então, contração isovolumétrica, mesmo volume, mas aumenta a tensão. Bom, obviamente que a região do órgão que vai receber o conteúdo vai estar relaxada. Eu não posso estar o corpo contraído e o canal mandar esse conteúdo, não tem como. Então, o canal contrai e o corpo está relaxado. Sim? Assim como o retículo contrai e o canal está relaxado. Na figura de cima, você tem estudos que fizeram em ovelha anestesiada, sobre as contrações, a associação rumen-retículo. Tá? Depois tem uma figura mais esclarecedora sobre isso. Então, são ondas de pressão. Na primeira coluna, o órgão, retículo, saco dorsal do rumen, depois o canal e o corpo do omaso. Fique observado. Na segunda coluna ali, duas espículas, que é a contração do retículo, uma menor e uma mais alta. Então, uma contração fraca e uma contração forte do retículo. Depois contrai o retículo, tem contração do saco dorsal e simultaneamente ao saco dorsal do rumen, eu tenho a contração do canal do omaso. Notem assim, ó, se vocês observarem, na coluna do retículo, olhando embaixo, quando o retículo contrai, o canal está com uma linha inferior, indicando relaxamento. Inferior à linha basal, indicando relaxamento. Para quê? Para receber o conteúdo que vem do retículo. Tá bem? Depois que o canal contrai, o corpo contrai e permanece contraído até a próxima contração reticular. Por isso é uma contração sustentada. O corpo permanece contraído, espremendo o conteúdo para absorção de água, até a próxima contração do retículo. Tá bem? O que eles fizeram? Estimular o nervo do saco estimular a região do nervo vago para o saco dorsal, e quando estimularam, que eles observaram, simultaneamente à contração do saco dorsal, havia uma segunda contração do canal do omaso, e depois contração do corpo. Depois, na penúltima coluna da direita, ocorreu uma contração normal, repetiu aquela primeira contração, e aí estimularam de novo a contração, o nervo para o saco dorsal, estimular eletricamente. Quando promovendo uma segunda contração do saco dorsal depois da normal, a que aconteceria normal, estimulada, ocorreu de novo uma contração do canal do omaso e depois a contração do corpo do omaso. Tá? Então, o que acontece? Vamos olhar aqui nessa figura aqui. Isso acontece para qualquer ruminante e pseudo-ruminante. Então, o que vocês veem aqui? Ó? No caso do ruminante, né, porque tem retículo.
observando aquele retângulo de fundo amarelo, é a sequência. Então, primeiro, contrai o retículo, número 1, à direita, uma fraca e uma forte, o segundo número é mais espesso e maior, a forte, leva o conteúdo para o saco dorsal e o bem trabalhado já para o orifício reticulonasal, para o canal. 2, contrai o canal e 2, contrai o saco dorsal. Então, o mesmo número e mesma cor. Sim, mesmo número. Eu tenho uma contração do saco dorsal e, simultâneo, eu tenho uma contração do canal domaso. Fatal isso, tá? Depois, contração do corpo, contração do saco ventral e junto com a contração do corpo. E aquelas reticências indicam contração sustentada, uma contração sustentada, mantida até a próxima contração do retículo. Então, essa é uma associação entre a contração do retículo, o rúmeno reticular e domaso. Cada vez que contrai o saco dorsal, contrai o canal domaso e depois o saco ventral. Obviamente que uma vez contraído o canal domaso, essa onda de contração passa para o corpo, tá? É o que está escrito naquele retângulo de fundo amarelo. Essa sequência de contração. Muito bem. Por último, mas não menos importante, como se diz, vamos ver a ruminação. Até aqui está bem, pessoal? Sobrevivendo? Sim, professor. Sim, certo. Tá bem. Então, ruminação. Vem do latim ruminare, quer dizer mastigar. Os antigos viram que animais que mastigavam muito chamavam então de ruminantes. Esse é o nome, tá? Daí a palavra rumen, mas é ruminare, mastigar. A palavra rumen vem dessa derivação do latim. Quais são as funções? Olha que é muito importante. O que acontece? O animal ingere alimento e meia hora, 50 minutos depois, ele começa períodos de ruminação. Na ovelha, na cabra, na opção dos ruminantes, tá bem? No bovino, né? Boi, vaca, touro. Então, ele regurgita o alimento e remastiga. Ruminação. Períodos de uma remastigação do alimento. Isso é fundamental. Qual é o objetivo? Primeiro, isso é importante. Aumenta a superfície de contato para melhor ação microbiana sobre o alimento. Então, você tem ali duas esferas. Uma inteira, à esquerda, e uma formada pelas partículas que são derivadas dessa esfera maior, dessa esfera intacta, tá? À direita. Então, um monte de bolinhas vermelhas. O que diz ali naquele retângulo de fundo amarelo? Quem tem maior superfície de contato? A bola da esquerda, que é intacta, ou o somatório da superfície das bolinhas originadas da bola maior à direita? Somatório das superfícies das bolinhas originadas da bola maior à direita. Essa bola maior foi fracionada e essas partículas todas, se vocês somarem a superfície de contato dessas partículas, né, vai ser muito maior a superfície de contato do que a bola intacta. Então, o objetivo é aumentar a superfície de contato, facilitando a vida de quem? Dos micro-organismos, bactérias, protozoários e fungos. Tem fungo dentro do rumen, sim. Não é contaminação, existe lá, tá? Bom, segunda função importantíssima, tampando o pH intrarruminal. O pH dentro do rumen tem que ser de 5,5 a 7, não mais que isso. Só que a tendência desse pH é acidificar, baixar de 5,5 a 7. Baixar de 5,5. Acidificar. Bom, em primeiro lugar, os micro-organismos vivem nesse pH 5,5 a 7. Se baixar ou se aumentar de 7, baixar de 5,5 aumentar de 7, eu tenho morte microbiana. E acabou a bioquímica do rumen. Vamos ver na próxima aula. O bicho vai morrer de inanição, porque ele não vai conseguir quebrar a parede vegetal. Quem quebra a parede vegetal para liberar o seu conteúdo são os micro-organismos. Tem bactérias que degradam polissacarídeos estruturais. Bem? Bom. Então, mas por que a tendência é acidificar? Primeiro, produz CO2, que é um ácido volátil, e ácido graxo volátil. Ácido acético, propiônico, butírico. Acético, propiônico e butírico. Ácido, graxo, volátil, ácido e mais CO2. Então, a produção de ácido é fantástica dentro do rumen. Por isso, o que acontece? Existe uma insalivação durante a ruminação do alimento regurgitado. A saliva do ruminante tem pH 8 a 8,6, bem alcalina, nossos padrões, nosso pH é 7,4, 7,40, né? 8,86, que é rico em bicarbonato, e volume de líquido é brutal. Em bovinos, 80 a 200 litros por dia, 80 na vaca Jersey, 200 litros nos grandes touros, e ovelha e cabra, 16 litros por dia. Isso lembra aquela capacidade total dos compartimentos gástricos. Capacidade total dos compartimentos gástricos. Se assemelha. O animal não está cuspindo essa saliva, ele vai engolir essa saliva, vai ser absorvida lá no intestino delgado, no intestino grosso, e volta para o sangue. Então, o fluxo de água é imenso no ruminante. E essas glândulas salivares são muitíssimo bem irrigadas, tem um volume fantástico de sangue, para justamente liberar água para a saliva. Então, um tampão tem que ter um pH adequado e um volume adequado. Por isso que a reinsalivação, ou a insalivação do cebolo que está sendo remastigado é fundamental.
para garantir que o pH fique nessa faixa de 5,5 a 7. Pelo pH da saliva, 8 a 8,6, com a bile e suco pancreático, e um grande volume brutal. Tá? Tranquilo? Bom, então, como é que são essas fases? Uma coisa, pessoal, eu acho que faltou só uma informação. O animal, o bolo, ele é maior. O bolo, vocês vão ver depois, ele volta maior. Mas não foi fracionado, o alimento foi, mas tem muito mais saliva. Então, o bolo que subiu, ele volta maior porque está rico em saliva. Bom, qual é as fases da ruminação? Primeiro, a regurgitação, que é a colocação do alimento na boca. Como é que acontece isso? Você tem ali um tórax de bovino, boi vaca, né? E ali aquele retângulo é o esôfago. O retângulo vermelho é o esôfago, tá? Bom, o que acontece? Na fase 1, na fase de aspiração, que é uma subfase dessa regurgitação. Aspiração. Uma inspiração com a glote fechada, distende a caixa torácica, aumenta a pressão negativa da caixa torácica. O esôfago é colabado. Você sabe que a parede do esôfago é colabada, pressão negativa. Com a distensão da caixa torácica, a pressão negativa succiona, puxa as paredes do esôfago e aumenta a pressão negativa intraesofagiana. Com isso, eu tenho a sucção, distende o esôfago, eu tenho a sucção do que estiver na frente do cárdia. Em geral, alimento pouco trabalhado. Seja do retículo, seja do rumen. Não importa, é uma banheira só. Rumen e retículo é uma banheira só. Banheira só. Sim? O que estiver na frente do cárdia vai subir. Então, distende o esôfago, aspire o conteúdo que estiver no cárdia. Seja o conteúdo que for. Essa fase de aspiração. Aí terminou. Bom, quando o conteúdo está na porção caudal do esôfago, desencadeia a formação de onda antiperistáltica. Por que antiperistáltica? Porque vai no sentido oral, sentido da boca. Então, há contrações obrigatórias, né, da porção caudal do esôfago para a boca. Lembrando que esse músculo ele é estriado. Músculo ruminante, pseudo-ruminante, esôfago, musculatura esofagiana, ela é estriada, involuntária. Mas estriada que é uma musculatura forte. Então, ela desloca esse conteúdo da porção caudal, do cárdio, no caso, para a boca, tá? Durante o vômito, o esôfago não tem contração nenhuma. E tem uma intensa salivação, fica que é um sabão, aquele esôfago, para sair o conteúdo. Quem expulsa é a contração do músculo abdominais e começa do duodeno, antro e corpo. Mas nesse caso, da regurgitação, tem ondas antiperistálticas que levam o conteúdo para a boca. Sim? Defesa fisiológica. Essa é a fase de expulsão. Ruminação propriamente dita, quase vai ser da mesma maneira, né, expulsado, ruminação propriamente dita, e a deglutição. O bolo alimentar está maior pela salivação intensa. Deglutição normal. Fecha a palato mole, não respira, aquilo que você já conhece. Tá? Bom, como é que é o comportamento da vaca e da ovelha durante a ruminação? Então, período de ruminação em 24 horas, período que o animal se dedica a ruminar, 15 a 20 vezes por dia, e na ovelha 15. Na vaca, 15 a 20. Qual é que é o tempo de ruminação em horas? Em 24 horas, a vaca gasta, bovino, né, falando, 4 a 9 horas por dia ruminando, e na ovelha, 8 a 10. Na ovelha é bastante, 8 a 10. 8 a 10, tá? O tempo de horas que ela leva nessas 24 horas do dia. Então, note que o animal se dedica a ruminar bastante, né? Seja o bovino, seja o ruminante que for. Veja como isso é importante, essa ruminação. Para tamponamento e para aumento de superfície. Duração de um período de ruminação em minutos, em média, 40 a 50 minutos na vaca e 1 minuto a 2 horas na ovelha. Extremamente variável. Sim? Mas é uma média, tá? Média. Bom, número de movimentos mandibulares por bolo e número de movimentos mandibulares por minuto. Minuto e bolo. Nota que se equivalem. Então, na verdade, por bolo é o que está na boca, né? Mais ou menos, vocês têm 1 segundo cada mordida. Então, em média, leva 1 minuto na boca. Na ovelha é um pouco mais rápido, né? Um pouco mais rápido, mas você tem uma média de 1 segundo por mordida. 1 segundo por mordida, tá? E a média é essa, que fica 1 minuto na boca. Número de porções ruminadas por dia, de 350 a 790, mais ou menos, grosseiramente se equivale na ovelha. A ovelha é um pouco mais constante, né? Depende do tipo de alimento também, se é muito fibroso, mastiga mais, se é menos fibroso, mastiga menos. Duração de mastigação por bolo, em torno de 1 minuto. Em torno de 1 minuto, tá? Por bolo, duração de mastigação como um todo, 1 minuto. Então, ele regurgita, mastiga 1 minuto e engole. Isso é uma média. Tá bem? Alguma pergunta? Sor, e aí quando engole, no caso que vai acontecer aquela divisão do alimento mais trabalhado está embaixo e o menos trabalhado está em cima.
Em parte, porque assim, esse alimento mais trabalhado, como ele aumenta a superfície de contato, ele vai começar a afundar um pouco mais do que o alimento mais grosseiro. O grosseiro fica bem em cima, ele vai, à medida que ele for remastigado, ele vai afundando e está sendo trabalhado por bactérias e protozoários. É que num determinado momento, se tu fizer digamos assim, grosseiramente um raio-x do rumen, e aí não há contração, o grosseiro está em cima e o bem trabalhado está embaixo. Então esse bem trabalhado já é de tempo, já é de horas, por ação microbiana e por trituração. Não é só trituração. Tá? Tem que ter ação microbiana também. Só a trituração não é suficiente. Diminui o teu tamanho e aumenta a sua densidade, né? A nossa superfície acaba afundando um pouco mais, mas a ação microbiana é fundamental para isso. Tem que ter as duas coisas. Tá bem? Então, tipo, pode acontecer de uma mesma porção ser ruminada mais de uma vez. Perfeitamente, mais de uma É uma vez. É o coisa que de tiver na hábito. frente do cálice. Ainda não foi. Só uma trituração é insuficiente. Né? Tá, Poderá ser mais de uma vez, não há dificuldade nenhuma nisso. Tanto é que ele vai regurgitar várias vezes ao longo do dia, né? Várias vezes. tá Bem? bom. E outra coisa que me Sim. surgiu dúvida, tem assim algum sinal específico que o animal dê quando acontece aquela atonia do rumen? Sim, começa a inchar o rumen, começa a se protundir para fora. Porque assim, ó, chama-se fossa abdominal, não é? Aquela região entre a última costela e o coxal. Aquilo é afundado, sim? Ou um pouco menor. Quando começa a se projetar para fora, é que tem acúmulo de gás. Acúmulo de gás. Ah, Aí tu examina, talvez. pode botar a mão em cima, tu vai ver que não tem contração. Porque tu vê a contração do saco dorsal, uma onda de pressão embaixo da tua mão, tu vê isso? Ou seja na ovelha, onde tu for, tu consegue perceber isso. Sim? Não tem essa contração. Ou está Ah, diminuída. Isso é um sinal de semiologia. Coloca a mão, tu vai ver que não tem contração. É leve, é débil, mas tu consegue perceber perfeitamente a contração do saco dorsal. é entre a última costela e. E o osso coxal, a bacia, é Ah, aquela tá. fossa do lado esquerdo, né? Eu nunca esqueço, Uhum. nunca me lembro de dizer lado esquerdo, tá? Tá. Em alguns Sim. animais chega a ser abismo, de tão magros, coitados são. Tá bem? Sim. Tá bom, senhor. Obrigada. Posso para a gravação?